que há uns tempos o Agostinho mostrou-me uma extensa coleção de desenhos rápidos, espontâneos, que exploram a possibilidade de criar sentido num gesto quase impensado. E pediu-me, ou perguntou-me se faríamos uma escolha, se faríamos um livro com uma escolha daqueles trabalhos. E eu disse imediatamente que sim. Eu tenho muita tendência a dizer que sim às coisas para as quais o Agostinho me convida, e ele até sabe disso, e eu tenho muito gosto em dizer que sim. Embora muitas das vezes tente que ele pense que vou dizer que não, mas é para criar um certo sal na nossa relação que também tempera as coisas. A verdade é que o Agostinho, nessa extensa coleção de desenhos, a meu ver, encontrou alguns gestos que são de uma elegância, de uma beleza muito deslumbrante. E, de facto, este tipo de obra, esta obra, a mim que não sei fazer, não sei propriamente desenhar, ele depois vai refilar em relação a isto, mas eu que não venho exatamente das artes plásticas, venho muito mais da expectativa discursiva, vocabular, a mim causa-me uma impressão muito grande, que é a rapidez com que pode surgir alguma coisa e, sobretudo, a surpresa com que pode estar contida num gesto tão rápido, que tem que ver com o artista poder produzir com a mesma naturalidade com que uma árvore, por exemplo, produz o seu fruto. A macieira provavelmente não meditará, não pensará acerca da dificuldade de fazer uma maçã. Faz a maçã sem o pensar. Falo por uma profunda natureza. E este tipo de trabalho, quando o Agostinho me apresentou esta coleção de desenhos, suscitaram-me esta imagem. São trabalhos que acontecem na vida de alguém que é verdadeiramente um artista plástico, alguém que depura o gesto artístico, e surgem na vida dele como decorrentes de uma natureza que se torna cada vez mais límpida. E por isso, enfim, esse livro, que foi pensado há uns largos meses e com o qual sonhamos há uns largos meses, está hoje editado. E se calhar, para te fazer uma pergunta, e podia perguntar-te neste sentido: o meu texto é esquisitíssimo. Tu provavelmente, quando me falaste, achaste que eu ia portar-me bem e que ia escrever uma coisa mais ou menos... ele é inteligível, mas dentro de certas convenções para o que se espera de um livro assim. A verdade é que eu acabei por escrever um conto absurdo, em que se desbasta o sentido, ou seja, é difícil fazer sentido no conto, porque a intenção do conto é exatamente problematizar a possibilidade de fazermos sentido. O que é que tu achas, o que é que te parece do livro, este casamento entre gestos plásticos que nem sempre significam, porque muitos deles propendem para a pura abstração, e um texto que de algum modo tenta também não deixar-se capturar pelo sentido, mas deixar-se ver ou ler por um outro tipo de fruição que não esse do imediato entendimento. Ainda bem que está a chover, porque vocês assim não podem ir embora. Têm que nos aturar, a mim sobretudo. Bem, este livro, como o Walter disse, é um bocado esquisito. Não em relação ao que ele escreveu, porque a mim não me surpreende nada. Eu
convido o Walter, porque de facto é um dos maiores escritores deste país, e porque eu gosto daquilo que ele escreve, e portanto, independentemente do que ele escrever, eu à partida já sei que vai sair um grande texto. Independentemente das considerações, do que ele escrever, à partida, até hoje, nunca me decepcionou. E por isso eu não tenho dificuldade nenhuma em convidá-lo e não aranhei este texto. Claro que tive alguma dificuldade em ler, nomeadamente em entender o título do livro, que foi ele mesmo que o deu, mas depois de o ler e reler, entendi perfeitamente e acho que combina bem. Eu não gosto da palavra combinar, mas acho que lida bem com os desenhos. Estes desenhos são esquisitos, não o livro em si, mas os desenhos são esquisitos. E estes desenhos vêm na sequência de um trabalho que eu tenho vindo a desenvolver, é um exercício, é uma teimosia, é uma disciplina que eu impus a mim mesmo, que é tentar desenhar com a rapidez que penso. O problema é que eu às vezes nem penso no desenho, sem. Mas o meu objetivo, volto a dizer, é tentar desenhar, portanto, com a espontaneidade com que se pensa, com que se tem uma ideia. E estes desenhos são um bocado esquisitos, porque às vezes há alguns desenhos que eu não me identifico, quer dizer, não tenho uma linguagem muito visível que é minha. Há um bocado as minhas irmãs estavam a me perguntar se os desenhos eram só meus, se o Walter também não tinha desenhado aqui. Eu não falei com elas sobre isso, mas provavelmente é porque elas não viram ali alguns desenhos que não me parecem muito com a linha, e eu também acho que sim, concordo com elas, porque acho que de facto em alguns desenhos que não são a minha linguagem de todos os dias. Não quer dizer que eu não tenha o direito de utilizar de vez em quando e de a descobrir e de seguir, mas e por isso é que eu digo que de facto quando este livro me veio parar às mãos assim em forma, eu fiquei foi assim um bocado de choque, assim, fui eu que fiz isto, fui eu que fiz alguns desenhos. Outros não, outros vezes nitidamente são meus. Mas eu não estou arrependido disso, porque estes desenhos também são fruto, e respondendo concretamente à questão que o Walter há um bocado disse, de facto eu desenho com espontaneidade, com rapidez, em poucos minutos faço muitos desenhos, mas estes minutos, e eu não estou a inventar nada, Picasso é que dizia isso, e eu concordo em pleno com ele, um desenho que me pode demorar uns segundos, demorou-me 61 anos a fazer, que é a idade que eu tenho. Ainda não tenho, ainda tenho 60, mas estou a caminho disso. Isso quer dizer que a minha experiência, o meu trabalho diário, porque eu desenho todos os dias, eu saio daqui e vou desenhar. Quando chegar a casa, tenho a ele depois a chamar, então não vejo, e eu estou na mesa a desenhar. Eu preciso de desenhar e de pintar, mas sobretudo de desenhar. Eu não ando bem, chateio os outros e a mim se eu não desenhar. Eu preciso de desenhar. E por isso é que eu desenho muito. Não é? Tenho essa necessidade. Chamem-me o que quiserem, mas eu tenho a necessidade de desenhar. Nem que seja só um sarrabisco, como algumas pessoas dizem, mas eu preciso de desenhar. Como também tenho a necessidade de ir ao meu ateliê. Às vezes nem vou lá fazer nada, mas o facto de entrar no ateliê, cumprimentar os quadros que estão nas paredes, as folhas em branco que estão lá e eu olho para elas, ainda não é hoje que vos vou contactar. Sei lá, eu tenho
algumas necessidades diárias e o desenhar é uma delas, e o ateliê é outra. E outras, mas estas são as mais evidentes. Essa ideia, eu compreendo-te nisso, compreendo-te muito bem, porque, e continuando com a ideia da árvore dessa comparação entre o artista e a árvore e a arte com o fruto, eu compreendo que precisas de estar no meio das coisas, no ateliê e entre os materiais, como se voltasses ao sol, como se voltasses a ocupar a raiz e estivesses num lugar onde efetivamente podes criar o fruto, não é? É como se uma árvore de repente fosse obrigada a deslocar-se da terra e ansiasse pelo momento em que volta a estar plantada para produzir a maçã. Quando eu vi os teus desenhos, os desenhos têm um pequeno formato. Eu ando há muito, desde que fiz essa viagem, que tenho estado obcecado pelo Irão e pela cultura persa, que sempre me atraiu, mas que eu não tinha podido ver na prática, ver os lugares, ver as pessoas, estar com as pessoas. E os desenhos provocaram em mim muito essa ideia dos miniaturistas, não é? São umas certas miniaturas contemporâneas, não são as miniaturas antigas, tradicionais, que a Pérsia mostrou ao mundo, ensinou ao mundo de alguma forma, mas são também miniaturas, não é? E por isso o meu conto é uma alusão à Pérsia. O meu conto passa-se em Teherão, é sobre uma criança nos arredores de Teherão. É uma homenagem à Pérsia e tem que ver com isso e tem que ver também com o elogio a um lado imorredoiro dos persas. Os persas, sendo hoje islâmicos e tendo sido de alguma forma subjugados por uma certa mentalidade árabe, jamais foram verdadeiramente apagados. Jamais perderam a sua identidade, jamais perderam a sua língua e por isso eles, em vários períodos da história, puderam ver-se apagados da sua memória e isso foi sempre impossível. Por mais que estejam rodeados de uma imensidão de cultura, da força da língua e da cultura árabe, os persas, o Irão, continuasse a falar farsi e continua a descender do mesmo povo que vem dos Zoroastras, e o meu conto faz alusão direta a Zaratustra. E por isso, no meu conto, há uma criança que morre e que reaparece continuamente. Há uma morte que não se permite que seja efetiva. E por isso, concretamente, é uma coisa absurda, mas é uma alusão a essa coisa imorredoira que é a consciência persa, a cultura persa, que mesmo debaixo de uma força opulenta, como também é brilhante a cultura árabe, mas mesmo debaixo desse brilho opulento que a cultura árabe tem, a cultura persa não apaga. Eu diria até que nos últimos séculos ela nem sequer claudicou. Por isso, a última vez que claudicou foi há muito tempo. E pronto, isto para se depois tiverem a paciência de ler o estranhíssimo conto, para fazer um enquadramento e fazer uma ligação com o trabalho do Agostinho, porque eu acho que a curiosidade que eu encontro neste momento no trabalho do Agostinho passa por aqui. Como é que uma consciência profundamente contemporânea, um artista profundamente contemporâneo, inclusive que trabalha na pura disrupção, num combate, eu diria até aos academismos e às escolas, como é que de repente ele pode fazer também uma recuperação de um saber milenar, de um saber antigo, e que tem que ver, para mim, com a mestria de se dominar o desenho. E por isso é que eu te fazia aquela alusão à questão da naturalidade do fruto, porque me parece que só se pode produzir como uma árvore quando se atinge um estado de mestria. Bem,
isso aí eu acho que não. Eu não concordo com isso, porque eu também faço muitos desenhos espontâneos, porque o meu estilo também permite. Eu, se tivesse outro estilo de desenho, com certeza não desenharia com tanta rapidez como desenho este. Eu não estou preocupado com a anatomia dos corpos, não estou interessado com o bonitinho, interessa-me apanhar a ideia e interessa-me desenhar aquilo que estou a pensar. E por isso, é um desenho espontâneo, eu não sei se isto é bem desenhado ou não, mas se calhar não é. Desenhado, por exemplo, bem desenhado, por exemplo, desenha uma pessoa que está aqui. Duas pessoas. Uma está aqui ao meu lado, que é o Walter, e outra é a Azaré, que é das pessoas que eu conheço neste momento da contemporaneidade. E tu também desenhas bem, desenham bem no sentido do figurativo e acho que desenham bem mesmo. Eu tenho pena de não desenhar. Tu daí se calhar não estás a ver o mestre Zulmiro de Carvalho. Não, o Zulmiro é diferente. Atrás da Isabel. O do Zulmiro, não, calma, eu ainda não cheguei lá. O Zulmiro é diferente. O Zulmiro é um grande escultor e por trás é um dos maiores escultores. Artista homenageado na Bienal de 2019 e claro que desenha muito bem. Desenha como o Caraças. Mas a linguagem dele é o desenho, quer dizer, para chegar à escultura faz o desenho, acho que eu não sei, mas eu gosto muito do desenho dele, mas muito mesmo, mas também gosto muito. E acho que seria uma injustiça, acho que seria uma injustiça referir-nos ao Zulmiro só como um simples, um bom desenhador. É indiscutivelmente um bom desenhador, mas melhor do que desenhador é um grande escultor. E por isso é que eu não falo no Zulmiro quando estou a falar do desenho, porque quando penso no Zulmiro, penso em escultura. Mas deixa-me dizer isto, há uma coisa, e por causa do Zulmiro de Carvalho, há uma coisa na obra dele e que pode ser esplendidamente vista na peça que está aqui, é que ele traz ao desenho uma dimensão escultórica, porque esta peça e outras, por exemplo, que podemos ver dele, sendo mais ou menos um desenho, é uma escultura, é um desenho esculpido, não é? Porque até a forma como ele inscreve o desenho no papel ou no suporte é uma forma muito texturada, conferindo ao traço uma volumetria e por isso é o desenho de um escultor, não é? Mas é impressionante. Não é? Eu posso dizer isto, enfim, é um bocadinho gabarolas da minha parte, mas pronto. Eu tenho no meu quarto um pequeno desenho de Zulmiro de Carvalho e parecendo alguma coisa, e a arte tem isto de incrível, parecendo alguma coisa que eu passei a conhecer, eu dou por mim, vezes sem conta, a pasmar para aquele bocado de arte, porque descubro que aquilo é muito infinito e tem exatamente essa característica da inscrição das linhas ser volumétrica e haver qualquer coisa que o olhar consegue transpor, ou seja, não está tudo à superfície, há uma sugestão de um lugar que se passa, de algo que está para depois da superfície. Então, a mim impressiona muito, mexe muito comigo aquele desenho, mexe muito comigo os desenhos do Zulmiro de Carvalho. Isto, enfim, para aludirmos ao desenho. Como também mexe muito comigo os desenhos do Albuquerque. Por exemplo, desenhos e a pintura, mas os desenhos também. Bem, mas com todo o respeito, vamos continuar. Eu vou só dizer que isso convém, é justo, temos que dizer, que eu só desenho muito porque o estilo do desenho me permite desenhar com muita rapidez e espontaneidade. Porque é isso que eu quero. Eu insisto, o meu grande objetivo
não sei se irei chegar lá, certamente não vou conseguir, é desenhar com a rapidez com que penso. Penso numa ideia e pô-la cá para fora imediatamente. Não me preocupar com o bem feitinho, não me preocupar com a anatomia, não é isso que me preocupa. O que me preocupa é saber transmitir o que vai aqui para o desenho. Só que às vezes, só que muitas vezes a mão não obedece a ver-se. Esta mão não obedece. Eu desenho com a mão muitas vezes porque eu estou a pensar numa coisa e depois sai outra. E a culpa é da mão. Da mão e da cabeça, certamente, não sei. Mas eu preciso, isso é que eu gostaria, eu não sei se tu disseste, acho que sim, mas o Walter fez uma seleção, não sei quantos é que eu tinha, mas tinha 1000 e tal desenhos. E também já estou a fazer outro projeto, que vai ser em breve, que eu não digo ainda, que também são menos desenhos, muito menos desenhos, mas também selecionei outros tantos, mas depois comecei a cortar, porque o meu grande problema é esse. Eu não sei se é problema, eu acho que é uma vantagem, é que eu, de uma maneira geral, eu não digo, não gosto muito daquilo que faço. Quer dizer, eu vou dizer, vou tentar dizer melhor, eu não consigo, como alguns colegas meus, dizer isto é bestial, isto é muito bonito. Eu acho sempre que é possível fazer mais e melhor. Não quero copiar o que o Picasso dizia, mas ele tinha mais uma vez razão. O melhor desenho ainda não está feito. E eu também continuo a dizer isso. E eu não gosto muito daquilo que faço. E por isso tenho muita dificuldade. Quer dizer, eu gosto minimamente, porque senão não assinava e não permitia que as coisas viessem a público, naturalmente. Mas nunca estou satisfeito, nunca digo assim, pá, isto resultou em pleno. Acho que sempre podíamos fazer melhor. E por isso tenho muitas dificuldades em selecionar. Por isso é que dou a tarefa aos outros. Dou ao Walter, dou a ele, dou aos meus amigos, para selecionar. Porque eu tenho muita dificuldade em selecionar, em escolher. Por acaso, tenho tido a sorte nestas 2 últimas exposições, as maiores exposições que fiz, estão aqui os oradores, o Albuquerque e o Walter, tanto em Matosinhos como agora na Guarda, eles vão ao ateliê, escolhem as obras e selecionam. É o que me vale. Porque senão eu tinha muita dificuldade em selecionar. Porque poderei, e entendo isso, poderei achar que um desenho, uma pintura está mais bem conseguida do que a outra, mas tenho muita dificuldade porque eu quando começo a pintar e quando desenho, eu entrego-me todo, eu estou lá. E portanto tenho depois dificuldade não quero dizer que as obras são como os filhos, porque eu até nem tenho filhos, mas são um bocadinho isso. Saio um bocadinho daqui e depois tenho dificuldade em escolher, em selecionar qual é o que vai jantar comigo, não é? Qual é o que vai hoje passear comigo. Passear, temos que ler, que é uma exposição, ou que é um livro. Eu tenho muita dificuldade em selecionar isso. Por isso é que atiro essa responsabilidade para os outros. Atirei para o Albuquerque, foi das melhores exposições que eu fiz, da Albuquerque e para o Walter, em Matosinhos, muito bem escolhidos, muito bem a montagem, e depois a Guarda, que também é das melhores, se não a melhor, porque até os espaços... É melhor. Até os espaços, porque há mais espaços. Há muito mais espaço e pronto, e eu estou ainda agora lá. Estive estes dias e de facto fiquei muito satisfeito com a reação das pessoas e eles disseram que a exposição tem sido muito visitada e tal.
Mas isso tudo para dizer que eu tenho um grande problema, que é não conseguir-me apaixonar-me totalmente pelos desenhos. Apaixono-me pelo desenho em si, apaixono-me